Boa tarde, Angola, boa tarde, Moçambique, boa tarde, Portugal. Eu sou Aldair Flor, o apresentador do programa Frequência Livre. Hoje começamos mais uma vez uma edição do nosso e o vosso programa Frequência Livre. Programa esse que ajuda ou ajudará de agora em diante para sempre a crescer de forma pessoal e profissional. Antes que vamos para a apresentação do nosso convidado, gostaria de fazer-lhe um convite, por favor, subscreva o canal, ative o sininho, se puder compartilhe com os seus amigos para posteriormente salvar e ajudar no crescimento pessoal e profissional. Como prometemos, como é dívida nesse caso, o nosso programa Frequência Livre é um programa inspiracional e hoje não colocamos de fora alguém que nos vai inspirar, alguém que nos vai motivar com um conteúdo muito, mas muito impactante. Ele, ou seja, o meu convidado de hoje chama-se Miguel Alfredo. Ele que é gestor administrativo e também é PCA de um centro de formação e também é um palestrante de alta performance, palestrante motivacional. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Sr. Miguel Alfredo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, essa casa também é tua, sinta-se à vontade. Bem, o nosso programa hoje está totalmente imperdível, tanto que escolhemos o Sr. Miguel como nosso convidado, mergulhamos e recorremos algum pouco na história do Sr. Miguel e vimos que a história do Sr. Miguel é uma história de qualquer modo que pode ajudar o pessoal lá em casa. Bem, na verdade, antes que começarmos ou que começaremos aquilo que nos pertence, gostaríamos antes de saber quem é o Sr. Miguel Alfredo. Quem é o Sr. Miguel Alfredo, por favor? O Sr. Miguel Alfredo é alguém batalhador, que procura se empenhar cada vez mais. A vida não tem sido fácil, mas tenho perseguido sempre para que eu possa encontrar a melhor forma de existir a solução na vida. Procuro lidar com pessoas para aprender, seja de alto nível, baixo nível. Então, eu sou o Sr. Miguel. Sim, senhora. O Sr. Miguel é um jovem de cabeça, tronco e membro, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Frequência Livre. Muito obrigado. Ou como prometemos que o espaço também é do senhor. Verificamos a história ou o currículo do Sr. Miguel. O Sr. Miguel é gestor administrativo, é palestrante e também CEO de um centro de formação. Gostaríamos tanto de saber qual foi, ou seja, qual das áreas do Sr. Miguel tem mais ou qual das áreas do Sr. Miguel há que se posicionar. Ou seja, atualmente são 3 áreas que nos apresentou. Qual é a área com mais foco, com mais desempenho atualmente? Como PCA do Centro de Formação, como gestor administrativo ou como palestrante motivacional? As 3 áreas. As 3 áreas são fundamentais. São fundamentais, sim, porque são fundamentais também e destaco também dentro também do estabelecimento, para que eu possa ajudar os funcionários também a ter um maior equilíbrio emocional. Se eu não aplicar a funcionalidade de palestrante, ensinador, vou motivando os funcionários, então fica tudo desequilibrado. Nesse caso, todas as funções em que o senhor exerce, ou seja, todas as funções que fazem a sua área de profissional, nesse caso o senhor exerce todas as funções, certo? Sim, exerço, mas num tempo determinado, né? Isso não posso exercer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, correto. Sim, senão vou estar desequilibrado também e não vou conseguir gerir o tempo. Mas algo me chamou a atenção. O que lhe levou, ou seja, quais foram os objetivos que olhou para si e teve a chance de criar um caminho como gestor administrativo e palestrante motivacional? Sim. Muitas das vezes eu tenho a procura de emprego e que os empregos têm sido extremamente violentos no mundo do mercado. Correto. E tem existido muita dificuldade.
E a minha objetividade é ajudar a juventude que também precisa de alcançar algum conhecimento. Eu tinha conhecimento, buscava ter conhecimento, até agora ainda busco conhecimento. O que me levou para poder ter esse desempenho é eu ver que muitas das vezes fui rejeitado, muitas das vezes participei em entrevistas e que na qual percebi e entendi que o meu objetivo não é trabalhar com alguém. Exatamente. E percebemos que muitas das vezes foi rejeitado. Quando diz sobre rejeição, refere-se à rejeição de quê? Em que momento, em que área o senhor já foi rejeitado? Em muitas áreas que já fui rejeitado. Muitas áreas. Sim. A princípio... Como por exemplo, nesse caso? Procuro não mencionar através das instituições. É isso? Sim. Então, muitas das vezes, o que acontece? Nós jovens, não é isso? Quando vamos à procura do emprego, vamos à procura através de vida financeira, não do conhecimento que nós temos. Repete, por favor, essa parte é muito fundamental para todo mundo que está em casa. Sim. Muitas das vezes nós vamos à procura de um emprego não por questões de habilidades e por experiência, mas por questões de financiamento ou por valores. Repete só, por favor. Sim. Muitas das vezes, nós jovens procuramos emprego através da vida financeira. Por quê? Por causa da opressão que na qual tem existido familiar, não é isso? Seja esposa, seja esposo, seja os filhos que estão passando uma dificuldade, vamos procurando emprego para poder dar sustento. E isso tem desequilibrado muitas vezes as instituições, não é isso? Exatamente. As instituições às vezes têm passado muitas dificuldades com isso. E eu passei uma das situações como essa, né? E eu aprendi muito com isso. Os erros me levou a ter o autocontrole, autodomínio e saber diretamente o que é que eu quero, o que é que eu preciso, o que é que o mundo do mercado precisa para poder ajudar outro jovem. E aproveitando, falando de erros e situações que passou, quais são os mecanismos que usou para superar toda essa situação e hoje em dia estar aonde o senhor Miguel Alfredo encontra-se? Os mecanismos, por uma coisa, eu digo assim, é necessário você reconhecer primeiro os seus erros. Enquanto você não reconhecer os seus erros, é impossível você ter uma melhoria. Por quê? Enquanto você achar que você é o melhor sempre de todo mundo, então vai cometer sempre erro como uma pessoa normal. Exatamente. Sim. Então é necessário que você reconheça primeiro os seus erros e depois de reconhecer os seus erros, você procurar aprender com aqueles que estão acima de ti e aqueles que estão abaixo de ti. E você saber quais são os seus objetivos. Então, tem muita gente que tem caminhado, mas não sabe os seus objetivos. Eles caminham, mas e caminham de forma anárquica. E você caminhando de forma anárquica não vai conseguir retificar alguns erros que se encontram na sua vida. Por quê? Porque é muito fundamental para que você possa retificar, reconhecer seus erros, para que você não cometa os mesmos erros pelo caminho. Exatamente. Falando de reconhecimentos de erros, já uma vez sentiu-se culpado por escolher o caminho que leva hoje? Não. Nunca me arrependi. Por quê? Porque me valeu a pena. Passar o que eu passei. Foi doloroso? Foi tão... houve muito sacrifício? Sim. Noites perdidas? Sim. Olha, gostaria que repetisse mais, ainda mais. E aprendesse mais. Então, nesse caso, a maior e a melhor oportunidade que o senhor Miguel Alfredo pegou ou obteve na sua vida profissional para que haja esse crescimento que hoje em dia temos de ser PCA de um centro de formação, gestor administrativo e palestrante motivacional, quer dizer que com as pancadas, com essas quedas, com esse tipo de problema que a vida lhe foi proporcionando, nesse caso foi um posicionamento que te fez crescer e que te fez ser homem que é hoje, certo? Com certeza. Exatamente. E eu continuo até agora melhorando, cada dia. Para não vocês? é fácil. Até hoje eu retifico as minhas feridas emocionais.
Porque todos ser humano têm uma ferida emocional. Então, é necessário você saber gerir as suas feridas emocionais. Se você não souber gerir as suas feridas emocionais, pode acabar de machucar outras pessoas. É sobre a gestão, sobre a ferida emocional. Quando fala-se sobre a ferida emocional, fala-se sobre problemas. Encarem problemas como uma chave ou como um objetivo que qualquer momento vocês podem superar. É com o problema que as pessoas crescem. A minha mãe me ensinou que devemos valorizar os momentos ruins e os momentos mal que a gente passa na vida para termos a capacidade de valorizar os bons momentos. Atenção! Devemos ter a capacidade de analisar os momentos ruins, os momentos complicados da nossa vida, para que a gente tenhamos uma visão e um bom posicionamento de respeitar os momentos bons da nossa vida. Mas a nossa conversa não termina por aqui. Senhor Miguel, falando como alguém que tem uma área profissional bem estendida, atualmente é verificado a nível nacional, gostaríamos tanto de saber qual é a maior dificuldade que o senhor Miguel já passou e que não gostaria de passar nas próximas eventualidades? A maior dificuldade que eu já passei e não gostaria de passar é a vida financeira. A vida financeira. Que todos nós não gostaríamos de passar a vida financeira que na qual já temos passados, né? Ou pessoas que têm passado estão a passar ainda nesse momento. Como assim vida financeira? Conta-nos um pouco. Quando se trata sobre a vida financeira, alguns minutos ainda falei acerca disso. Que a maioria da juventude, ou que vai à busca de emprego no mundo do mercado, é o que vai à procura? De vida financeira. A maioria, não do conhecimento que na qual eles têm para poder aplicar, para poder existir desenvolvimento dentro das instituições ou mesmo na sua carreira. E que na qual a vida financeira tem dificultado muita juventude, tem levado muita juventude até desequilíbrio emocional. Uns acabam de se vender, se prostituir. Então, eu não gostaria de passar a mesma situação da vida financeira. Correto. Gostaríamos também tanto de saber, né, não vamos colocar de parte, sendo PCA e dono de um centro de formação, há quanto tempo o centro de formação hoje em dia faz parte a nível nacional? Vou ser um pouco restrito. Por quê? Há quanto tempo de existência? Sim, nós já existimos. O centro de formação já existe há 4 anos. Há 4 anos? Há 4 anos, mas a instituição já existe desde 2016. Desde 2016. Já faz 9 anos. 9 anos de existência. 9 anos. De lá para cá, acredito eu que já formaram mais de 200 ou 300 formados que atualmente têm dado feedback, que atualmente encontram-se nos postos de trabalho, ou seja, o centro de formação atualmente tem mostrado resultado para os seus formados, ou seja, os formados que lá estiveram, que lá se formaram, que lá passaram, atualmente já recebeu feedback de que alguns já estão a trabalhar, outros não estão a trabalhar, outros estão a criar a sua própria empresa. Já recebeu uma vez uma informação dessa? Sim, já recebi, ainda recebi na semana passada que temos alguns formados que estão a trabalhar e também temos pessoas que têm nos recomendado alguns funcionários e nós já mandamos funcionários em algumas instituições, como também centro de formação, como secretário executivo. Eu mesmo é quem dou a formação de secretário executivo e sou muito exigente nessa situação. Por quê? Porque muitas das vezes nós tratamos muito sobre a área técnica, não sobre a área humana. E a área humana que na qual afeta muitos os funcionários. À vontade, pode beber água. E tem existido muito desequilíbrio emocional dentro das instituições. Luta contra a luta. E às vezes os funcionários acham que eu prejudicando o colega, eu estou a prejudicar o colega. Não, estás a prejudicar a instituição. A instituição, correto. Nessa mesma senda, qual foi, né, eu sei que não foi fácil, e de que foi, ou de quem foi a ideia de criares um centro de formação? Quais são os passos que usou para posteriormente ter acesso e seguir com o tipo de consciência e de posicionamento que tens para criar um centro de formação? Eu digo que a ideia foi minha. Por quê? Porque
eu já estava com essa ideia de ter um centro de formação. Por quê? Porque eu gosto de ensinar, gosto de compartilhar o conhecimento que eu tenho. O conhecimento que eu tenho vai poder ajudar outros jovens para que não possam ter dificuldades no mundo do mercado. Por quê? Porque o mundo do mercado é violento, e sendo violento, se você não estiver preparado psicologicamente, está preparado profissionalmente, então você vai ter desequilíbrio emocional. Você acaba de ficar frustrado. Às vezes, vou repetir de novo, as feridas emocionais que você vai carregando podem afetar o seu próximo. Então, é necessário que, caros ouvintes que se encontram ouvindo essa entrevista, é necessário que prestem atenção. As tuas feridas emocionais podem prejudicar uma instituição como o teu próximo que está ao lado. Então, é necessário ter muito cuidado com esta situação das tuas feridas emocionais. Então, a preparação não é só área profissional, não. A área também pessoal, para que você possa estar preparado psicologicamente e você conseguir gerir consigo mesmo. Exatamente. Agora falamos aqui muito sobre área profissional, conhecemos e ganhamos algumas informações. Nesse caso também chamou minha atenção sobre a criação, sendo dono de um centro de formação. Senhor Miguel Alfredo, temos aqui alguns folhetos. Esses folhetos são folhetos de qualquer modo que vão direcionar o nosso programa. Aqui temos várias modalidades. Temos aqui o tempo, temos aqui o dinheiro, vamos falar de família, vamos falar sobre relacionamento, vamos falar também de formações. Então, consoante, são sete folhetos. Vou fazer uma pergunta, ou seja, o senhor da sua escolha terá acesso a tirar um folheto e posteriormente terá acesso a explicar sobre o mesmo assunto do folheto. Pode ser? Certo, pode ser. Exatamente. São 7 folhetos. Gostaríamos que nesse momento levantássemos o folheto número 1, número 2 ou o número 3? São 7, gostaria que fosse o número 5. Número 5, certo? Sim, é um número muito especial também. Exatamente. Número 5 fala sobre formação. O que é que te vem em mente quando se fala de formação? Ou seja, de algum modo, a formação que o senhor teve fez parte ou ajudou no crescimento da tua própria personalidade? Sim, ajudou bastante. E eu procuro me formar ganhando conhecimento cada vez mais. Eu procuro, em 2 meses, 3 meses ou 1 mês, fazer uma formação, seja online, seja presencial. E recomendarias as pessoas a fazerem formação? Sim, recomendo. Por quê? Porque conhecimento é poder. Se você não tiver conhecimento... Conhecimento é? Poder. Sim, senhora. Por quê? Porque nós lidamos com não só pessoas que têm um ensino médio, não. Ensino superior também. Lidamos com diversos tipos de pessoas. E nesse caso, para si, nunca foi uma dificuldade a ir a uma escola? Tinha tudo. Sim. Tinha tudo nesse caso. Nós, adolescentes, temos aquela dificuldade, às vezes vamos brincar, vamos nos divertir. Sim, tivemos essa diversão, não é isso que às vezes vamos faltar aula. Nós aqui estamos a nos referir, se já uma vez faltou, exatamente, eu sei que nunca foi sempre um mar de rosa. Certo. Desde a iniciação até o último nível da sua escolaridade. Qual foi o dia em que ele marcou, após ter ido à formação, que se sentiu acanhado? Será um colega roubou? Será um colega o bateu? Será um colega falou mal? Será que já fugiu? Já fugiu uma vez à escola? Já não posso mentir. Não é faltar, fugar. Fugar? Exatamente. Fugar? Sim, nós chamamos de fugar. Nós chamamos de fugar. Exatamente. Nem faltar. Exatamente, nem faltar. Porque fugar já. Algumas vezes. Não constante também. Procurava não faltar constantemente. Por quê? Porque estaria estando prejudicado, perdendo matéria. E estando junto com os colegas, eu teria mais vantagem. Por quê? Eles tinham conhecimento, eu também tinha conhecimento, e o conhecimento é partilhado. E quando o conhecimento é partilhado, você ganha mais conhecimento ainda. Exatamente. Falando de formação, e como é que o senhor Miguel, né, como é que o senhor Miguel olha para o seu passado?
De 0 a 10, quanto é que daria pelo seu nível de formação? Ou seja, pela estabilidade e o posicionamento da formação em que fez no passado. De 0 a 10. 0 a 10? Não vou me dar 10. Não. Por quê? Porque estou a melhorar cada vez mais. Então, nós queríamos que estipulasse aqui pelo menos um valor para tal. De 0 a 10, quanto é que De daria? 0 a 10 eu vou me dar 9. 9. 10 não. Nesse caso, tem uma ferida que não se fechou, certo? Não digo ferida, digo melhorias nisso que eu estou a ter cada vez mais. Como eu disse, o mundo do mercado é violento e eu preciso ganhar conhecimento cada vez mais. Não sou melhor do que ninguém, não quero ser melhor do que ninguém. Exatamente. Vamos continuar com a nossa roleta. Enquanto o número 5 passou, vamos aqui. Qual dos números quer chamar agora, por favor? Número 3. Número 3. Número 3. Boa. Dinheiro. Para si, o que é dinheiro? Ou quando se fala de dinheiro, para si, fala-se propriamente de quê? Dinheiro para mim é necessário nós ter o dinheiro com sabedoria. Não, para aqui, ou seja, a pergunta é como é que o Sr. Miguel tem verificado dinheiro? Ou seja, estou a ser muito... Sim, seja mais específico para que eu possa compreender. Falando de Exatamente. dinheiro, eu estou a falar em questão de como gerir o dinheiro, como é que eu posso lidar com o dinheiro. Não, como gerir, não. Estamos a nos referir como é que o Sr. Miguel verifica o dinheiro. Ok. Ou seja, vamos colocar um entre paredes. Disseste que cresceste num berço de ouro. Não, berço de ouro não. Seria tão bom. Mas lá em casa, enquanto o ouro. nosso programa está lá a decorrer, gostaríamos tanto que subscrevam ao canal, ativem o sininho e partilhem com mais pessoas para que todo mundo tenha essa capacidade e oportunidade de verificar e de conhecer algumas coisas, ou seja, de conhecer algumas histórias a serem partilhadas aqui no nosso programa Frequência Livre. Repito, ativa o sininho, coloca o like e partilhe com um ou dois ou mais amigos. Pois, ao partilhar, estamos a oferecer e multiplicar conhecimentos. Sr. Miguel, continuando a falar de dinheiro, já uma vez o Sr. Miguel faltou em algum sítio, quer seja trabalho, escola, por falta de tostões ou valores? Agora a questão foi bem explícita. Ok. Sim, já. Como disse alguns minutos atrás, não gostaria de passar a mesma situação. Porque eu já tenho passado muitas dificuldades, seja pessoal, seja familiar. E tenho passado e tenho vencido essa dificuldade cada vez mais. Não digo que eu tenho o melhor e de bom de melhor, não. Eu tenho procurado equilibrar a minha vida, certo? Para poder resolver as minhas questões também. Passo dificuldade? Passo, mas eu sei gerir as minhas dificuldades. Ok, sim. Correto. Em questão de dinheiro, não nasci num berço de ouro também. Tenho tido dificuldades. Meus pais não me deram de tudo de bom de melhor, não é isso? Não me deram tudo de bom de melhor, não. Passamos dificuldades, circunstâncias, e que na qual minha mãe é uma pessoa humilde, né? Na qual ela dá o que tem, o que puder. Muito obrigado, Sr. Miguel Alfredo. Gostaríamos, ou seja, lembre-se que essa casa também é sua. Nas próximas eventualidades, caso haja convite, entraremos novamente em contato com o senhor. Foi muito bom receber a informação, a magia que o senhor nos transformou ou nos brindou no dia de hoje. Muito obrigado, Sr. Miguel. Que Deus abençoe. Para todo o pessoal que está lá em casa, assim terminamos mais uma edição do nosso e o vosso programa Frequência Livre. Eu repito, sou Aldair Pedro, o apresentador do programa Frequência Livre. A frase do dia hoje é: se beberes, não conduza. E se conduzires, não beba. Antes que a gente termine, por favor, partilhe o vídeo, ative o sininho, coloque um like e posteriormente serás notificado para mais conteúdo a partir do nosso canal. Muito obrigado. Até mais.